Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo. Você acha? Acho que hoje eu tô no 45-55 ali de rivalidade, assim, de favoritismo pro lado do Cruzeiro. Mas eu entendo a colocação do Breno, eu acho que o Barba ele tem sim que se preocupar muito com o Cruzeiro, porque é um time que vem em plena ascensão e o torcedor vai pegar e falar assim, plena ascensão, mas foi eliminado da Libertadores, num jogo totalmente aberto, onde qualquer um dos dois resultados ou vencedores estaria em ótimas mãos. O Cruzeiro foi eliminado por um baita de um time e que é o atual campeão da Libertadores. E para quem assistiu os jogos, viu que esse embate foi totalmente aberto. Nos 3 jogos, né? O Cruzeiro acaba vencendo no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores o Cruzeiro é eliminado. E o Barba tem que ter essa preocupação. Em relação ao Vidalba, eu acho que o Rojas ainda tem sofrido para se adaptar ao Brasil. É natural que isso aconteça, é um jogador muito bom, promissor, ele vinha muito bem pelo Racing, mas a grande realidade é que ele tem sofrido um pouco para mim, para se adaptar ao futebol brasileiro. E aí, nesse momento, tem um cara que já está 100% adaptado, que está bem, que tem ido bem como lateral, que é o Vidalba. Então, eu iria com esses dois, o Fagner na direita e o Vidalba na esquerda. Mas o Valuzinho me convenceu de que ele deve ir mesmo, de fato, com o William na lateral direita. A minha crença na volta do Rojas e do William é até pelo seguinte, nessa sequência, né, que a gente falou aqui do Cruzeiro, 10 jogos, dificilmente, nunca aconteceu de um jogador como titular ficar fora de uma partida e iniciar no banco na próxima partida de novo. O Fagner jogou 90, o Vidalba jogou 90. Eu discordo dessa leitura do Arthur Jorge a se confirmar as voltas de Rojas e de William. E não é necessariamente o William fez uma partida muito boa contra o Flamengo, o Rojas está passando por um período de adaptação, mas eu acho que tanto o Vidalba quanto o Fagner entregaram mais, principalmente no aspecto de proteção do Cruzeiro, no aspecto defensivo e ofensivamente. Eles participaram. O Fagner tem finalizações no jogo contra o Flamengo. O Vidalba é quem faz assistência para o Matheus Pereira. Então eu vejo que eles passaram à frente, mas eu acho muito pouco provável, até por essas. E na sequência de 10 jogos do Cruzeiro, é importante ressaltar que merece um asterisco os 3 jogos contra o Flamengo, porque não é um desgaste comum como se jogar com todo respeito aqui. Você não se desgasta da mesma forma jogando 3 vezes contra o Flamengo do que uma sequência de Coritiba, Mirassol e Inter. Não, os 3 jogos contra o Flamengo ele tem um peso 2, porque é um time que tem as capacidades que tem. Então eu tô com esse pensamento, HG, mas daqui a pouco eu falo mais. Inclusive eu tô esperando pelo menos mais 2 mudanças, não ficaria surpreso se elas acontecerem logo mais no Mineirão. Baluzeiro, você falou que acreditava além da manutenção dos 2 laterais, você acreditava em mudanças. Quais seriam? O HG, e assim, só para o telespectador entender o exercício que eu tentei fazer, tá? O Romero tem uma sequência que é Botafogo, Coritiba e Chapecoense. Ou seja, 3 jogos como titular. No jogo da volta contra a Chapecoense, aqui no Mineirão, na Copa do Brasil, o Arthur Jorge coloca o Matheus Henrique ao lado do Gerson. Óbvio que eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação da Chapecoense com o Atlético. O que eu estou comparando são situações de jogo e de sequência do Lucas Romero. Todos os jogadores, para um lado e para o outro, de Cruzeiro, de Atlético e Cruzeiro, estão desgastados, tá? Naquela oportunidade, pelo entendimento do Arthur, de que a Chape, se o Arthur entender que, por exemplo, o Atlético vai na linha do que disse o Breno Galante, de ser um time pensando nos 180 minutos e jogar de uma forma menos propositiva, pode aparecer o Matheus Henrique. O Matheus Henrique aparece naquela oportunidade, o Romero está disponível e o Arthur Jorge fala que muito da aparição do Matheus Henrique é por uma característica de um adversário que estaria um pouco mais fechado. Repito, o Romero estava disponível. Então, assim, eu não seria surpreendido se por acaso o Matheus Henrique estiver no meio-campo ao lado do Gerson. Repito, é o que eu faria, é diferente. O que a gente faz, o que eu estou imaginando que possa ser feito são coisas distintas. E mais uma mudança, essa eu acho que é muito provável, o João Costa começa contra o Flamengo. Eu acho que o Wesley naturalmente vai voltar pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. É o que eu estou imaginando. A gente está fazendo vários exercícios de quebrar a cabeça, HG. O Jorge já sabe o time que ele vai colocar,
Mas então eu penso que os dois laterais retornam, Rojas e o William. O Romero pode começar no banco de reservas, levando em consideração esse exercício da sequência que eu fiz e também da maneira que o Arthur Jorge possa vir a enxergar o comportamento do Atlético. E acho que o Wesley volta. O Wesley e o João Costa, lembrando ao torcedor do Cruzeiro, que estão nessa variação de titularidade, exatamente porque são jogadores que chegaram há muito pouco tempo, fizeram a sua estreia diante do Mirassol. Meu amigo Valu, me desculpa, mas não tem nenhum jogador que eu tentei aqui, fechei os olhos e fui pensar assim, qual jogador do Cruzeiro que, para mim, mais represente atitude em um clássico? Eu acho que todo torcedor que fizer esse exercício agora vai vir na cabeça o Romero. Eu concordo. O Romero, então, ele é muito fundamental. E eu acho que nesse ponto, até se chegar para ele e perguntar, é claro que jogador nenhum quer ficar fora de um clássico desse, eu acho que ele não entenderia o motivo dele estar ficando de fora, por tamanha representatividade que ele tem e grau de confiança que ele leva para os coleguinhas que estão do lado dele. Ele ainda é o capitão, não é? Que ele leva para os colegas do lado. Eu acho que é algo que ele transcende. O modelo de jogo do Romero para o clássico, para tudo aquilo que a gente pensa sobre o clássico, né, no nosso imaginário, em tudo que a gente já viveu, o Romero é o que melhor representa o clássico hoje, vestindo a camisa do Cruzeiro. E é um jogo decisivo. É um jogo que, se até ele tiver com 89%, ele daria a vida para estar em campo. Então são jogadores muito representativos. Eu acho que nessa hora, por mais metodologias científicas que são utilizadas pela administração física do Cruzeiro, nessa hora eu acho que entra um pouco dessa humanidade. E a humanidade, o desejo do jogar, a fibra de jogar, ela é muito representativa com o Romero. Então eu não consigo imaginar no jogo de hoje o Romero está sendo poupado ou dosado. Cruzeiro ou Atlético? Quem tem o melhor time? Então agora a gente vai fazer o mano a mano aqui. Por gentileza, Andrezão, põe na tela aí, por favor. Vamos começar. Porque aqui, ó. Aqui a gente já começa agora, hein? E eu vou votar por último. Eltinho. Everson. Vou votar por último. O melhor do Brasil, Everson. Everson. Valu. Everson. Eu também vou de Everson, embora reconheça que o moleque aqui é pica. Otávio é um monstro. Rodando. Agora a gente vai pra lateral, hein? Pulou? William ou Natanael? William. Já vou votar primeiro. Vem com o pai, vem com o pai. Cara, A partida do Maracanã tá na cabeça ainda, né, Eltinho? então... eu sei. É momento. É porque, assim, o modo, né, o modo operante aqui, cada um vai colocar o seu. Eu vou de William. Eu fiquei, mas eu pensei em outra coisinha, eu vou de William. Natanael. Nem você acredita nisso. Eu queria votar no Fagner, mas vou de William. Valuzeiro, Se fosse o Cauã Moraes, ele ganharia de qualquer um dos laterais do tô Atlético. com você. O William. Tô com você. Soltando, Andrezão. Zagueiro agora. Fabrício Bruno ou Juan Tressoldi? Hoje, Juan Tressoldi. Você, Eltinho. Aí, tá vendo? Você meteu o hoje na minha cabeça, hein? Aí, Isso é malandragem. malandro. Eu vou com você, eu vou no Tressoldi. Obrigado. Tressoldi. Thiago. Então, pela temporada do Fabrício, eu vou no Tressoldi também. Fabrício Bruno. Tressoldi levou essa. Do outro lado agora, aí ficou ruim pro Vitor Hugo. Nossa. Jonathan... Poupa tempo? Você Poupa quer brincar tempo. do poupa tempo aí? Poupa tempo. Poupa tempo. Jonathan Jesus. Não vou nem Jesus. Jesus. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Rojas. Ah, não, aí vamos poupar tempo? Você, Eu também deu vou uma no afinada poupa legal tempo na essa aí. voz que você fala. É, tô ficando rouco. Essa- Não vou nem. Não vou, poupar tempo. Eu poupo tempo. Lodge. Eu vou de Lodge, Valuzeiro também. Então, beleza, fechando. Agora vamos pra volância. Poupa tempo. Ó, é só pra dar emoção, tá? Poupa tempo? Poupa tempo. Eu acabei de Você falar não que tem ele é o nem espírito. argumento. Eu acabei de falar que ele é o espírito. Poupamos do tempo então, Andrezão? clássico. Romero. 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 Eu acho que o meio é tudo poupa tempo, hein, HG? Vamos poupar tempo? Vamos. Poupa Gerson. tempo. Total, Gerson. Poupa tempo.
Foi? Tem uns que não dá pra pegar nem pela história, né? Porque tem alguns que você pode pegar pela história. Isso aí é o Gerson. Gerson pela história, pelo momento, por qualquer recorte que você fizer, Pela beleza. o Gerson Maravilhoso. passa nesse aí. É um grande poupa-tempo. E agora? O critério é seu, você Matheus usa o que Pereira, você já quiser. vou falar de cara. Eu não também tenho a tô com o menor rolo dúvida. nessa, é assim. Matheus Pereira hoje. Não tenho E a aí? menor dúvida. Vem, galera, vem, galera. Cara, difícil, né? Eu vou te ajudar, posso? A gente viu o Fred pouco tempo, É então isso vou no aí, Matheus Pereira. Matheus Pereira. Você, ô pessoal? Então, mas se alguém levantasse aqui o histórico, teria problema? Não, o Então, critério tá é seu. vendo? Então eu vou votar no Fred. Exatamente. Eu votei no Matheus Pereira, está acompanhando mais, etc. Então você tem mais referência para votar. Mas como o critério é livre, então você fica livre. Você lembra daquela música? Eu sou free, sempre free. Eu sou free demais. Saltando, Andrezão. Ah, que vai dar eu vou até Eu começar acho, a dar de essa lá. mais, eu acho essa mais difícil. Eu comentei isso com o Gabriel hoje ali, quando a gente tava olhando. Eu vou de Kenny Arroio. Eu vou de Coelho e eu explico por quê. Olha, essa me surpreendeu, hein? E eu vou Rony explicar por quê. argentino? É um dos caras, provavelmente, no time do Atlético, que eu mais pego no pé, que eu critico e critico bastante. Mas eu não tem como eu não olhar para ele hoje e ver a importância que ele tem no time do Atlético. Hoje ele é muito importante para o crescimento do Atlético. Então, se a gente fala do desenvolvimento do Atlético, hoje o Atlético perde muito se não tiver o Coelho. Eu não vejo essa tamanha importância, apesar de ser um baita jogador, que é o Arroio, eu estou falando de ser fundamental para o desenvolvimento do Cruzeiro. Ele não é o protagonista do Cruzeiro. E no momento atual, o Coelho, que eu já critiquei inúmeras vezes, eu vejo ele hoje como um dos principais jogadores do Atlético. Então, por isso que nessa disputa entre Arroio e Coelho, no momento, eu vejo o Coelho mais fundamental para o desenvolvimento do futebol do Atlético. Parabéns, Elton, você foi perfeito. Melhor dia aqui. Perfeito, Valeu. perfeito. Melhor dia aqui. Pode voltar para cá, Andrezão. Daqui a pouco nós vamos continuar a votação aqui. Arroio, só para deixar meu voto registrado. Arroio já, você já vai votar assim? Não, Não, seco? Sem passar um Gumex? Essa aqui não é difícil para mim. Depois do. Eu acho a mais difícil, Velozinho, Não, no pra momento mim, do Coelho. Pra mim é nada difícil. Mas, cara, depois do que o Arroio fez nesses 2 jogos aí contra o Flamengo, velho. Mas depois do que Você o vai Coelho está esquecer? fazendo Vai nos últimos esquecer? jogos também. Contra o Flamengo, velho. Contra o Flamengo, Não, cadê? tudo bem, mas, Flamengo. cara, olha o que o Coelho fez, velho. O Lino, nos últimos jogos. 2 vezes. Vamos seguir aqui. Arroio ou Coelho? Vou votar, meu voto é no Coelho hoje. Por quê? Mas o liso é bom. Explica. Mas o liso é bom, tá? O liso, no caso, Eu voto no é o Arroio. Arroio depilado. Então o Valu votou no Arroio, Eu votei no Arroio. o Thiago, eu, Galante. Não, eu não falei nada. O Breno você ainda votou não foi eu e votou. o Tim, você... Não, mas você não vai votar no Arroio? Por que não? Não, eu tenho certeza. Explique sua resposta. Simples, eu vou votar no melhor atacante do Atlético hoje, Coelho. Simples. É porque ele é o melhor que Eu o não preciso Atlético falar tem. mais nada porque o Elton já falou tudo. Sabe, ele é o melhor que o Atlético tem. Só o assim, melhor que o eu Atlético votei no Arroio porque reconhecendo a importância que o Coelho tem no Atlético, isso. o Arroio, para mim, é mais jogador do que o Coelho. tô Como nessa cada também. como o critério É de cada um, né? é free refil de critério, felizmente, né? Tá acabando? Vamos lá. Vamos lá, girando aí, ô Andrezão. Hoje é hoje. Wesley e Bernard. Nossa, isso vai dar uma boa briga, viu? Porque o moleque chegou muito bem, mas o Bernard tá muito bem. Você vai votar no Bernard, eu te conheço. Não, pois é, cara. Que ponto chegou, hein, cara? Pode pensar, eu vou de Bernardo. Botando Quer no que eu te Coelho e ajude? no Bernard, Elton. vou de Incoerente. Quer que eu te ajude? Incoerente. Elton Novaes é incoerente. Não, mas você tem que se orgulhar. O futebol é um esporte incoerente. Incoerente. Não tem coerência nenhuma no esporte. É, Eu vou te ajudar. Pode votar no Bernard aqui, ó. O moleque ainda vai brilhar, mas pode votar nele. Aí o moleque explode logo mal, os caras. E aí, vai votar Não, então, em quem? porque não, ele pode brilhar e tem capacidade para brilhar. É um jovem talento, muito bom jogador, o Wesley. Mas hoje para eu escolher, é par ou ímpar no meu time, eu vou puxar o Bernard. Bernardo. É, Também que tô no ponto Bernard. chegamos, Bernard Bernard? Lante também. Paluzeiro. Wesley. Bernard. Bernard. Então o Bernard levou. Tem mais aí, Andrezão? Essa é poupa-tempo. Vamos poupar. Essa é poupa-tempo. Vamos poupar o tempo. Sem problema nenhum. Eu passo esse tempo aí pro próximo O Cassier, mexer. e se for o Reini? Também poupa. E Vou se poupar for- qualquer um. Se for o Borbs? Qualquer um. Poupa, Vou Faz o poupa seguinte, também. Se for o Cauã Soares? poupar. Ah, o Cauã ainda pode dar caldo. Não, mas dá junta não. os outros três. Quê?
Junta os outros 3, que não dá o Tá, cara. não, o KJ. O que o Thiago falou? Animal tá da fila. O desempenho do Cruzeiro em 2026 vem chamando a atenção até mesmo de adversários. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, destacou a qualidade da equipe celeste e afirmou que não concorda com a ideia de que apenas Palmeiras e Flamengo estejam muito acima dos demais clubes brasileiros. A declaração aconteceu durante a entrevista coletiva depois da vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, ao comentar a disputa entre os principais times do país. Abel citou o Cruzeiro como uma equipe capaz de competir em alto nível com os considerados melhores elencos do futebol nacional. Eu discordo quando dizem que no Brasil só tem A e B. A e B? Vocês não viram ontem, sábado, o Cruzeiro jogando contra o Flamengo. Belíssima equipe, muito bem treinada. Estão a brincar comigo? Compraram o jogador de 40 milhões de euros, tem uma equipe belíssima, afirmou o treinador português. O confronto mencionado por Abel terminou com vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Flamengo de virada. Atualmente a Raposa ocupa a 5ª posição do Brasileirão com 39 pontos, e segue na disputa por uma vaga no G4. O time mineiro também continua vivo na Copa do Brasil, competição em que terá o Atlético Mineiro como adversário nas quartas de final. No encontro com o Palmeiras pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também mostrou força. Mesmo atuando como visitante, a equipe celeste equilibrou as ações diante do time paulista e conseguiu um empate por 1-1. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!